Fala pessoal, meu nome é Felipe E o meu nome é Bruna. e hoje a gente está aqui para falar como a gente comprou 2 casas financiadas sem usar banco e sem juros. Mas antes disso, vai lá no Instagram do Felipe Stefanoni, segue ele. Ele posta muita coisa legal sobre real estate, sobre investimento aqui nos Estados Unidos. É isso aí. Eu gosto muito desse assunto, Fê. Eu acho que esse assunto é muito legal. É uma estratégia dentre as mais de 10 estratégias que existem no mundo de real estate. E eu diria que é uma das que a gente mais gosta, até. Sim, não, é a minha preferida. Todas as estratégias são preferidas do Felipe, mas essa Não, daqui essa é realmente muito boa. é Tipo muito assim, legal. é a melhor de todas, sem sombra de dúvida. Uhum. Então, o que é isso? Você comprou uma casa sem juros? 2 casas sem juros. 2 casas? Que na verdade são 4, se você parar para pensar. É verdade, são 4 unidades. 4 Inclusive, unidades. Esse lugar que estamos gravando É é uma uma delas. Sim. É. Então, me conta isso. Que estratégia foi a que você usou? Sim, a gente comprou essa casa e a outra usando uma estratégia que se chama de Owner Finance ou Seller Finance, que na verdade é o financiamento direto com o dono, sem usar banco, né? Então, para essa estratégia, Fê, quais são os requerimentos? Porque eu sei que toda vez que você fala desse assunto, tem alguém que fala, mas Polêmico. precisa de crédito. Polêmico. Mas como que é isso? Os realtors da vida Os aí. realtors. Gente, realtor não gosta desse assunto, eu não sei por quê. Uma das casas a gente comprou com o realtor também. Exatamente, essa casa tava com o realtor. Aliás, se você quer ser um realtor diferente, começa a pensar como investidor, que você vai ter muito sucesso. Mas me conta, Fê, quais são os requerimentos para você comprar uma casa seller financing? Aí que tá, não tem requerimentos. Não tem? Não tem requerimento, literalmente não tem. Depende da negociação que você tem com o proprietário da casa, entre você e ele. Não tem, tipo, o valor de down payment fixo, não tem taxa de juros fixa, não tem a documentação que ele quer ver, entendeu? Vai da sua negociação. Ele não vai pedir o seu imposto de renda, quanto você ganha por mês, porque normalmente os bancos, quando são os bancos normais, tipo Wells Fargo, Bank of America, né, se você faz um financiamento com eles para comprar uma casa, eles vão pedir uma série de requerimentos. Sim. Nesse caso, eles pedem esse tipo de documentos, Fê? Depende. Se eu não me engano, nenhuma dessas 2 casas eles pediram. Não nenhuma. Pediram. Eles não têm nossos documentos, eles não têm nada. Nada. A única coisa que a gente fez foi literalmente mostrar um extrato bancário que a gente tinha capacidade de fazer o valor da entrada e pagar a casa, as mensalidades da casa. Tá. E foi isso, basicamente. Então, números, a primeira casa, quais são os números dessa casa? Primeira casa, a gente comprou ela por 290 mil. 290. A gente deu $10 mil de entrada pro dono. A gente paga $1.000 por mês de parcela, que vão ser pagas em 10 anos. E no final dos 10 anos, a gente ainda vai ter uma dívida de 160 mil, se eu não me engano. Então, depois de 10 anos, a gente tem que dar um pagamento integral de 160 mil de uma só vez. Que não vai acontecer do nosso bolso. A gente vai fazer algo que chama refinanciamento com o banco ou uma linha de crédito. Ou a gente pode vender a casa e lucrar com essa diferença. Sim. E quanto que você colocou na casa para renovar ela um pouco? Sim, essa primeira casa a gente gastou de 8 a 10 mil dólares, né? De 7 a 10 mil dólares, mais ou menos. Foi. E ela aluga por qual valor? Sim, essa casa é um duplex, né? Ou como o pessoal lá no norte fala, uma casa de 2 famílias, né? Que são 2 apartamentos de 1 quarto e 1 banheiro. Então, a unidade de cima, a gente aluga por 1.495 por mês. E a unidade de baixo, por 1.250 por mês. Que a gente vai aumentar agora o aluguel. Tá. Segunda casa, Fê? Segunda casa, a gente pagou 380 mil dólares. As 2 estão em Maryland, tá? Sim. Então, 380. 380 mil dólares o preço da compra. A gente deu 35 mil? Foi. A gente ia dar um pouco menos, mas... A gente começou com 25, acho, né? Exato, Mas na negociação com o seller, a gente também acabou querendo ajudar, porque senão o seller ia ter que pagar. Ia ter que pagar no dia do seller, trazer dinheiro. Ele ia ter que pagar pra gente comprar a casa dele. A gente quis ajudar também, né? Sim. Tá. Quanto você paga mensalmente? Mensalmente, essa casa aqui é 1.250 por mês. E que tipo de propriedade é essa?
Essa propriedade é um single family que tem um guest house lá no fundo do terreno, que é um terreno grande. E o que a gente faz com esse guest house? Esse guest house é um Airbnb, é um cabin. É tipo um cabin, é tipo uma casinha, tipo estilo de madeirinha, assim, na montanha, assim, né, no campo. É um cabin. Então a gente faz Airbnb lá atrás. Posso contar uma coisa para vocês? É assim, é dessa maneira que a gente vive de graça. Sim. A gente não paga para morar aqui. Você tem... Não sei se vocês estão entendendo, assim, do poder do real estate. Você imagina você morar numa casa que você não precisa pagar? Sim. Aliás, a gente recebe para morar aqui. A gente ganha dinheiro para morar aqui. É louco. Gente, vocês precisam aprender as estratégias do real estate. Isso pode mudar a sua vida e a vida da sua família, né? Sim. E aqui é a mesma coisa, acho que vai ser esse pagamento por 10 anos, que a gente fala que depois de 10 anos tem um balloon payment, que ainda a gente vai ter um saldo devedor com o dono, né? Que a gente vai ter que pagar de uma só vez também. E só que é a mesma coisa, a gente ou vai refinanciar, dependendo, né, de como tiver o juros, se tiver baixo ou não, ou puxa uma linha de crédito, né, e paga o dono com a linha de crédito também, ou vende a casa daqui a 10 anos. Sim. E ambas essas casas a gente não paga juros. Todo dólar que a gente paga todo mês é 100% equity pra gente. Você sabia que quando você faz um financiamento com o banco, vamos supor que sua parcela é 1.200, só para dar um exemplo. Desses 1.200 que você paga para o banco, lá para o Wells Fargo, todo mês do seu mortgage, né? Digamos que uns 100 é relacionado a insurance, e do resto desses 1.100, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, de 300 a 400 vai para o valor da casa e o resto ou menos juros. até, para o principal, né? Para o equity. E o resto é tudo juros do banco. Porque normalmente, em média, as pessoas ficam com a casa, eles sempre acham que a casa é o forever home, né? Mas as pessoas normalmente ficam com a casa por 7 anos. 7, 8 anos. É a média nacional, tá, pessoal? É estatística isso. Varia de casa a casa, mas normalmente é 7 anos. Então, o banco faz o quê? Ele coloca muitos juros no começo, porque ele sabe que você vai vender a casa, então ele faz muito dinheiro. Ele ganha muito no começo. E depois começa a diminuir, né? Depois desses 1.200, uns 600 vai para o valor que você comprou da casa. E o acho que lá depois de 20 anos, metade começa... A gente chama amortização, é uma tabela de amortização. Aliás, se você quer saber mais desses termos que a gente está falando, se você não entende muito bem... Vai lá no Instagram do Felipe e manda uma mensagem com qual palavra, Felipe? Manda dicionário para mim. Me manda um direct message com a palavra dicionário que a gente vai enviar para você. Tem mais de 85 termos e frases que a gente usa no dia a dia quando a gente investe em imóveis. E lá vai estar tudo descrito para você o que aquelas frases significam. Você já escutou falar de seller financing? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem aí já conhece seller financing ou quem não conhece. Perfeito. Eu sei que tem gente que vai falar que é mentira, que não existe. E se você não acredita nisso, não significa que não existe porque você não conhece ou porque você nunca fez. Porque tem muita gente fazendo muito negócio assim. Muito. Você pode vender o seu carro, seller financing. Você pode comprar um carro dessa maneira. Eu vendia terreno seller financing. O Felipe vendia dessa maneira. Então é isso, pessoal. Vamos todo mundo aprender, vamos estudar para a gente realmente mudar a nossa vida e realmente viver o real sonho americano, né? Isso aí. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.